Olá, boa noite. Estamos aqui começando mais um dos nossos cultos semanais. Hoje é dia 21 de junho de 2023. E nós vamos parar aqui alguns momentos, alguns minutos, para louvar a Deus, para estudar a Bíblia, para pensar um pouco em tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Nós vamos começar lendo um texto bíblico que é muito bonito e que é conhecido como a oração de Jesus pelos seus discípulos. E a gente pode ver nesse texto que desde aquela época, quando ele esteve aqui na terra, ele já orou não apenas pelos discípulos daquela época que estavam ali com ele, mas a gente sente como se ele estivesse orando por nós aqui hoje também, porque a realidade é mais ou menos a mesma. Vamos ler juntos? Esse texto não está completo, eu separei só alguns versículos dele. Daqui a pouco o pastor vai falar também sobre esse texto, e agora nós vamos só dar uma pincelada, tá bom? Vamos ler. Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. E é por causa de textos como este que nós podemos acreditar que Deus cuida de nós em todo o tempo. Jesus já orava por nós desde a época que ele esteve aqui na terra. E hoje nós vamos cantar aqui agora um hino que você conhece bem, que diz: temos por lutas passado, umas temíveis e cruéis. Mas sim, Deus é por nós. Ele cuida de nós em todo o tempo. Ele nunca esquece de nós. Ele nunca perde a mão. Não nos deixa escapar da sua mão. E é isso que eu quero te convidar a cantar, pensar e agradecer a Deus agora, por todo esse cuidado que Ele tem conosco. Vamos cantar. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado pelos teus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação.
Agora nós vamos ouvir uma música que nós não costumamos cantar lá na igreja, mas eu coloquei aqui porque a letra dela fala exatamente de um Deus de amor, do grande amor que esse Deus tem por nós, do cuidado que Ele tem por nós. E tem uma frase nessa música que até diz: tanto amor assim até me constrange. E é assim que nós devemos nos sentir realmente, constrangidos diante de tanto amor, de tanto cuidado do nosso Deus por nós. Então preste atenção na letra dessa música e louve a Deus através dela também. Tanto amor por mim mostraste lá na cruz, Jesus, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Tanto amor assim constrange o meu interior. Quem é o homem pra que dele te lembres, ó Senhor? Mas o teu amor me atraiu, livraste-me da morte, então renasci. Eis-me aqui, Senhor, rendido a ti. Como posso agradecer o teu cuidado e teu amor por mim, ó Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou, pois tu és Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou, pois tu és Deus de amor. Tanto amor por mim mostraste lá na cruz, Jesus, o justo pelo injusto, o santo pelo pecador. Tanto amor assim constrange o meu interior. Quem é o homem pra que dele te lembres, ó Senhor? Mas o teu amor me atraiu, livraste-me da morte, então renasci. Eis-me aqui, Senhor, rendido a ti. Como posso agradecer o teu cuidado e teu amor por mim, ó Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou, pois tu és Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou, pois tu és Deus de amor. Quão precioso é, ó Deus, o teu constante amor. Por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. E nós neste lugar te exaltamos, Senhor, como Deus de amor, Deus poderoso e maravilhoso, sim. Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou, pois tu és Deus de amor, Deus de amor, Deus de amor. Graças te dou,
gratidão por esse teu amor maravilhoso sobre nós. Aleluia. Queridos irmãos, saúde e paz. Mais uma vez, sejam bem-vindos para este culto doméstico, culto do meio da semana, dia 21 de junho de 2023. Aleluia por isso. Espero que você, ao participar desse culto, esteja bem, esteja caminhando na verdade, tenha sempre a sua esperança renovada em Cristo Jesus. Você pode ver aí a Rose dirigindo neste culto, um texto longo do capítulo 17 do Evangelho de João, que fala sobre a oração sacerdotal de Jesus. Vocês puderam cantar aí, temos por lutas passados, mas como diz o coro, o estribilho, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você anda com Jesus, você anda com Deus, está bem acompanhado. Coitados daqueles que não andam com Ele. E uma vez sabendo que em todo tempo Deus é soberano, está conosco e nós estamos com Ele, não temos o que temer. Sigamos como adoradores, adorando em espírito e em verdade. E esse louvor lindo que foi cantado aí, Deus de amor, quando fala assim, o justo pelo injusto. Então Jesus deu a sua vida por nós, para que eu e você pudéssemos viver a vida dele. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. Então, nesse texto que foi lido pelos irmãos, no capítulo 17, nós encontramos Jesus chamando Deus de Pai por 3 vezes. Era o relacionamento que ele tinha. E nós sabemos que o Criador do universo é o Deus Pai. O Deus Filho é o Salvador. E o Deus Espírito Santo é o Consolador, é o penhor da salvação, a garantia da salvação. A Trindade, então, que é um só Deus, trabalha numa sintonia, numa unidade transcendente, perfeita e eterna. E quando esse Deus maravilhoso, ele quis se manifestar, ele criou todas as coisas. E quando ele quis revelar o seu amor, quando ele quis revelar mais de si, ele se encarnou. E em Cristo Jesus nós vivemos isso. Nesse texto, e vamos pincelar algumas coisas, ele diz assim, Pai, glorifica o teu Filho. Estava chegando já a morte estava próxima. E Jesus, então, estava preparando os seus discípulos. Todos os 3 anos que Jesus desenvolve o seu ministério e revela o reino, ele progressivamente vai conduzindo a sua vida e vai conduzindo os seus discípulos até o Calvário. E depois do Calvário, até a ressurreição. Nesse processo, nesse movimento progressivo da revelação de Deus, nós encontramos um momento que ele está junto ali, orando junto com os seus discípulos. E ele diz assim, Pai, glorifica o Filho diante dos homens que Tu me destes, porque eles são Teus. É interessante notar, queridos irmãos, que nós encontramos em Cristo Jesus, o Deus encarnado, e nessa palavra que não é a única, dessa unidade e sintonia, de que ninguém vai a Cristo se Deus não enviar. Deus é o Criador de tudo. Tudo que existe no universo só tem um Criador. Tudo é dele. As criaturas feitas à sua imagem e semelhança, através de Adão e Eva, pertencem a ele. E ele então conduz esses, no caso ali, ele estava falando com os seus discípulos, mas a oração, ela transcende o futuro e chega até nós que estamos no presente. E ele diz que tudo provém do Senhor. Deus é a fonte de vida. Ele fala assim, rogo. Rogar é uma oração intensa.
Jesus intercede pelos seus discípulos. Por quê, irmãos? Porque ele sabia o que viria pela frente. Sabia o que os seus discípulos viveriam. Não somente depois que ele partisse, mas aquele próprio momento ali, a prisão de Jesus, a morte, a crucificação, a morte, e depois seguir sem Jesus, mas agora com a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, e sabendo que tudo que viria. Então ele intercede por eles, pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. Jesus escolheu os seus discípulos, e todos que no dia de hoje fazem parte da Igreja de Jesus foram escolhidos por Ele, eleitos por Ele, receberam o Espírito dele para continuar levando a mensagem dele. Essa intercessão não era pelo mundo, e o mundo aqui significa o mundo caído. A ética, a corrupção, o pecado, a maldade. Ele estava orando por essas pessoas que caminharam com ele, que receberam a fé. Ele mais uma vez fala que o Pai e o Filho são um. Por isso que nós, como igreja, irmãos, conectados pelo Espírito Santo, unidos pelo Espírito Santo, ungidos pelo Espírito Santo, a igreja é ungida do Senhor. Os filhos, os servos de Deus são todos ungidos do Senhor, com dons espirituais, para que haja essa mesma unidade. Como diz Jesus, para que eles sejam um como nós somos um. No chamado de Jesus para mim e para você, para sermos igreja, é necessário que nós entendamos o que é guardar o nome. Quando ele diz assim, eles vão guardar em teu nome, é o nome de Deus. Nós precisamos guardar, nós precisamos proteger, nós precisamos viver a partir dessa forma. E ele diz que nenhum deles se perdeu. Se a gente considerar ali os 12, ele diz assim, somente um. Quem era? O filho da perdição. Como todos aqueles que no dia de hoje não tem Deus como seu Senhor, não tem Jesus como seu Senhor, eles são os mesmos filhos da perdição. Ou seja, eles estão perdidos. Estão mortos espiritualmente. Quando nós entendemos, irmãos, nós vamos perceber que Jesus, ele não veio trazer uma nova religião. Jesus não veio trazer novos ensinos. Jesus não veio criar uma denominação. Jesus não veio criar um partido político. Jesus não veio criar uma ONG. Jesus inaugurou o reino. E ele é o único rei. E todos aqueles que vão fazer parte desse reinado serão chamados por ele. A sua vida vai ser transformada por ele. Eles receberão o Espírito Santo. Eles serão regenerados. Coisa boa, irmãos, coisa profunda. E viverão vida e vida de abundância. Antes de chegar aqui na igreja, vinha de carro ouvindo o debate de rádio evangélica. O assunto era suicídio. Se o suicida viverá afastado de Deus eternamente. Aí eu ouço. Aí tem aquela galera com todo carinho, com todo respeito, que vem dessas escolas da psicologia, psicanálise, que tem um discurso muito bonito do politicamente correto, mas ninguém respondia. Se o suicida, aí vai falar da graça, vai falar de perdão, de arrependimento. Então, no tempo que eu ouvi, ninguém teve a coragem de dizer, então eu vou dizer, o suicida viverá eternamente longe de Deus. E não tem esse negócio de suicídio cristão. Aí toda hora eu tenho que ficar ouvindo uns camaradas que se dizem pastores,
citando Sansão, dizendo que aquilo foi um tipo de suicídio, não conhece Bíblia. Foi falar de Saul, só faltou falar de Jesus. Porque se a gente trilhar um caminho desse tipo de pensamento, Jesus se suicidou, irmãos. Porque ele vai dizer para Pilatos, ó, que ninguém está tirando a minha vida, eu que estou dando a minha vida. E se eu quiser, eu dou ordem ao meu exército, eu acabo com tudo isso. Ora, se Jesus podia evitar ir para a cruz, então ele se suicidou. Lógico, se a gente for seguir esses pensamentos. Mas por que Jesus não se suicidou? Porque a morte não é o fim. Jesus dá a sua vida, ele mata a morte, existe uma autorressurreição, 3 dias depois, e uma nova criação começa em Jesus, no primeiro dia da semana, igual lá no Gênesis, e mostra que ele é a vida. E essas pessoas não responderam, eu lamento por isso. Jesus nunca ficou cheio de dedos de falar o que é o Evangelho, nem os apóstolos, nem os discípulos morreram por causa disso. E tem uma galera aí quase que ajudando o suicida a se matar. Eu fico imaginando, se eu sou um suicida, escolho 3 horas da tarde para me matar, que foi a hora que Jesus morreu, me ajoelho, pego lá um monte de remédios e oro: Senhor, nesse momento eu vou me matar, mas eu amo o Senhor, perdoa os meus pecados, o mal que eu fiz. Aí eu vou, tomo um remédio, me dopo e morro. As pessoas estão confundindo as coisas. Porque tem vários pastores suicidários. Esses caras não conheciam Jesus. Eles não pregaram o Evangelho, não conheceram o Evangelho. E é muito simples, irmãos. Para o suicida, para o homicida, qualquer pessoa que morra, não existe morte para Deus. Quem é morto espiritualmente, é morto espiritualmente. Então, o suicida que vai tirar a sua vida não entendeu essa proposta de Jesus no capítulo 17. Lógico, porque ele não nasceu de novo. Ele pode ter problemas emocionais, ele pode tomar remédio controlado, ele pode ser um tarja preta. Mas se o Evangelho de Jesus não tem poder para mudar a história dessa pessoa ao ponto dela tirar a sua própria vida, então a gente rasga esse livro que está aqui e joga no lixo. E Jesus perdeu tempo na cruz do Calvário. Só que tem um montão de gente que vive na rádio ou grava como eu estou gravando, tem tanto medo de falar as coisas e eu não tenho medo de falar nada. Jesus veio, irmãos, para dar vida, e vida em abundância. Quando ele diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ele não é um caminho. Sem contar que o profeta Isaías diz que até os loucos encontrarão o caminho dos céus. Queridos irmãos, a alegria completa vem de Cristo. Se eu achar que eu vou andar com Jesus e nada vai mudar a minha vida, como está cheio de membro de igreja aí com vida destruída, aí estão arrumando as teologias. Ontem eu estava ouvindo um vídeo interessante do Rodrigo Silva, da teologia Queer, Q-U-E-E-R, que é a teologia aí da galera que vive no mundo LGBTQI+, até Z, sei lá. Que agora tem a teologia da homoafetividade, e todo mundo vive o amor. Está aí cheio de igrejas, deu uma boa palavra sobre isso. Mas nascer de novo em Jesus significa viver o que Jesus viveu. Se ele é a vida, eu não posso tirar a minha vida, em hipótese nenhuma. E se você que me ouve não conhece Jesus, entrega sua vida para Jesus, tomara que ele te salve. Se você já pensou em se suicidar, você não tem Jesus. Se você já tentou suicidar, você não conhece a verdade, lamentavelmente. E não acredite nesse tipo de evangelho que diz aí: vivemos os últimos tempos da igreja na terra, e um evangelho que não é de Jesus tem sido pregado. Quando nós olhamos para esse texto, depois de você ler todo o capítulo, que a Rose não botou todos os versículos, medite acerca disso. E aqui a gente vai dizer que por causa desses homens, desses discípulos, andarem com ele, o mundo ia odiá-los. E o mundo odeia a igreja. Sabe por quê? Porque a igreja tem a verdade. E eu não estou falando de denominação não, irmão. Estou falando do corpo de Cristo, da igreja espiritual.
Essa igreja institucional aí que vive aí, isso tudo vai para o inferno. Tudo. Vai viver sem Deus na eternidade, porque nunca teve Deus na terra. Quando nós pensamos nisso, Jesus vai dizer assim: não os tire do mundo, mas os livre do mal. Não vai adiantar tirar do mundo, porque o mundo jaz no maligno, e se ele vive na escuridão, precisa de pessoas que iluminem o mundo. E Jesus é a luz do mundo, e nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós continuamos a mensagem, nós continuamos o caminhar de Jesus, a igreja dele, o corpo dele, mas livres do mal. Que mal é esse? Todo que vier. Era o mal da perseguição, o próprio mal, irmãos, da incredulidade. É igual uma galera que fica... A Bíblia diz assim, que o pecado que não é perdoado dá blasfêmia. Aí o pessoal quer entender assim, mas que pecado é esse? Que blasfêmia é esse? Irmãos, é não crer. A maior blasfêmia que o ser humano, que a criatura possa evidenciar é não crer no Criador. Só isso. Aí pessoas ficam criando uma teologia em cima de que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É não acreditar. E a incredulidade. Livre do mal, perseguições, violência. Mas quantos cristãos morrem perseguidos por causa de Jesus? Mas o maior mal, irmãos, que nós possamos viver na terra é não conhecendo Cristo. Mas eu e você, se você está me vendo agora, Deus já te livrou de muitos males no dia de hoje. Como a mim também. Para quê? Para que nós sejamos um monte de irmãozinhos que dão testemunho lá das bênçãos? Não, irmãos. Livrou do mal para continuar a missão. Se você está vivendo mais um dia na terra, é porque sua missão não acabou. E nós, como cristãos, precisamos vivê-la. Aí ele diz assim: santifica-os na tua verdade. Jesus não veio pregar a verdade dele, ele veio pregar a verdade do Pai, que é a mesma coisa. Santificar é tornar santo, é tornar separado, especial. Nós fomos santificados, separados para esta obra maravilhosa. E nesse processo de santificação, eu e você vamos levando essa verdade, que não é minha, que não é sua, que é de Jesus. Mas quando essa verdade, que é de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela vem habitar em mim, essa verdade é minha. E eu e você viveremos por ela todos os dias da nossa vida. Os eleitos de Deus caminharão em santidade e luz, perseverando, lutando todos os dias, até que o Senhor nos leve à eternidade. Amém? Creia nisso. Esse é o Evangelho da verdade, esse é o Evangelho de Cristo. Nessas coisas que estão sendo pregadas aí, até mesmo em nossa denominação. Nossos púlpitos em muitas igrejas se tornaram liberais. Pastores que não acreditam mais na Bíblia, pastores que não vivem mais a palavra, pastores politiqueiros, pastores que não cuidam das suas famílias, abandonam esposas e filhos, pastores que ficam pregando modismos em cima de modismos para agradar um povo, para inchar as suas igrejas, como se Deus já não soubesse quem serão os seus. Pai, de novo, ele diz assim, que eles estejam comigo, aonde na eternidade. João 14, estou indo para a casa do meu pai, na casa do meu pai tem muitas moradas. Um pouquinho antes ele fala isso. Jesus nos ama tanto que quer que nós estejamos com ele na eternidade. Não é só os domingos, como a gente procura falar. Amastes antes da fundação do mundo. Jesus vai dizer isso, acho que é a primeira vez que Jesus usa essa expressão que o apóstolo Paulo vai usar muito. O amor de Deus pelo Filho é antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Jesus já existia antes da criação. Essa é a questão com os adventistas. Sem contar os testemunhos de Jeová. E outras religiões aí, seitas chamadas de igreja, que não creem em Jesus como Filho de Deus ou como Deus. Então esse amor, ele é eterno, irmãos. Esse amor não está preso ao espaço do tempo.
É um negócio extraordinário que a nossa mente não alcança, mas nós nos curvamos de forma maravilhosa a um amor como esse, que não tem como mensurar. Aí ele diz assim: Pai justo. O Deus justo, o Deus da justiça, ele faz com que eu e você vivamos todos os dias a verdade. Eles te conheceram porque o Senhor me deu, o Senhor se revelou. Pai justo, que eles vivam o mesmo amor que nós vivemos. Irmãos, Jesus não veio dar resto para nós. Deus não mandou qualquer coisa para nós. Hein? Deus veio porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um pouquinho antes, lá no capítulo 17, ele disse: o que é a vida eterna? Que eles te conheçam. Vida eterna é conhecer, mas não é um conhecer filosófico, cognitivo ou mental. É o conhecimento de vida. Deus nos gerou, Deus veio até nós. E aí, uma vez que nós conhecemos Jesus e somos conhecidos por Ele, nós temos a vida eterna, nós viveremos com Ele para sempre. Então, meu irmão, minha irmã, nesta noite ou nesse dia, nessa tarde, não sei qual momento que você está participando, vendo essa mensagem, me ouvindo aqui, guarde isso no seu coração, viva o Evangelho de Jesus, lute contra a religiosidade, lute contra o cinismo religioso, lute contra o discurso triunfalista de muitos que estão por aí. Essa semana, foi ontem, acho que eu recebi um videozinho da vassoura ungida. Uns camaradas que vão para o monte orar para ungir as vassouras, vender depois na igreja para um bando de pobres coitados que não conhecem a palavra de Deus, para que as pessoas possam varrer todo o mal da sua casa, do seu trabalho, e blá, 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 usando um texto fora de contexto de que Deus varre o mal. Queridos, a igreja evangélica brasileira virou uma caricatura. Tem hora que eu tenho vergonha de ser pastor. Eu só não tenho por causa desse daqui, ó, de Cristo Jesus, o verdadeiro pastor, o sumo pastor, o pastor das nossas almas. E nós que pregamos esse evangelho aqui, ó, esta palavra, queridos, viva esta palavra, creia todos os dias, sem medo nenhum, e pague o preço que for possível para viver tudo que o Senhor preparou para a gente. Busque isso. Busque na criação. Deus nos colocou aqui para, irmãos, aproveitar tudo de bom nessa criação maravilhosa. O Senhor nos salvou para vivermos a vida de abundância, que pode ser vivida aqui na terra, porque a plenitude mesmo, Jesus nesse texto fala sobre plenitude, aquilo que é possível viver aqui, vamos nos esforçar para viver até que cheguemos na eternidade. Não viva uma vida morna, não vive uma religiosidade, não seja um frequentador de culto, não seja um crente virtual, se você só está aí participando através de celular, de televisão e abandonou a sua congregação. A gente tem vida juntos. O corpo de Cristo é feito de gente, não é feito de máquinas, de robôs ou qualquer coisa desse gênero. Que a verdade absoluta, que a verdade, que o caminho e a vida, que é Cristo Jesus, possa continuar fortalecendo o seu coração, renovando as suas forças. Amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos, no próximo domingo, é o último domingo do mês, teremos o Conexão Família. Teremos a presença do pastor Ulisses de manhã e à noite junto com a família, e do pastor César Uchoa Júnior de Nova Iguaçu com a família. O tema é Casa, Igreja e Escola, conectadas, melhorando o mundo, fortalecendo o mundo. Tem vários subtemas. Participe. Esteja presente nos 2 cultos, traga convidados. Nossa igreja está seguindo firmemente
uma nova geração de discípulos, novas famílias chegaram em nossa igreja, temos muita gente para salvar. Queridos irmãos, vamos caminhando pela fé, um dia de cada vez. Um grande abraço, fique na paz e até lá.